Chegou aquele momento tão esperado, o momento da gravação da sua mandala. Nina, eu queria te agradecer mais uma vez pela confiança, pela companhia ao longo desse ano. Agradecer você e a sua família também, porque a Vitória faz parte desse momento e foi através dela que você chegou até mim. Então eu estou muito feliz. E te digo que vamos começar com o pé direito, tá? Já fiz a minha mentalização aqui, já abri a egrégora. Uma coisa que eu faço sempre é colocar um pouco de óleo essencial nos pulsos para dar uma ativada. Ajuda bastante na concentração para mim. Ai, que delícia. Amo, amo, amo óleos essenciais. Então agora vamos lá. Você vai ver que eu tenho uma anotação aqui do meu lado, que conforme os meses vão passando eu vou anotando, tá? Para eu não me perder na leitura. Porque às vezes alguns assuntos eles vão puxando outros. E aí eu preciso anotar para eu não me perder, tá? Vamos lá. Beleza. Vamos começar então agora. Janeiro de 2023 para as áreas da vida. Primeiro vamos tirar uma energia geral. Para o ano de 2023, uma energia geral. Eu peço perdão se estiver balançando um pouco. É porque eu tô com a webcam fixada no notebook e o que acontece? Essa mesa aqui não tá muito assim, muito firmona não, tá? Olha, a sua carta de 2023, 6 de paus, carta da conquista, da vitória, de você alcançando objetivos depois de alguns momentos que podem ter tido questionamentos, algumas dificuldades. Isso aqui é a carta de superação, aquele momento que você fala, cara, eu consegui dar conta de tudo que eu tinha para dar, eu consigo fazer minhas coisas, e não só isso, eu consigo fazer as minhas coisas com realizações, tá? E nessas realizações eu vejo a presença de outras mulheres, então você conquista, mas você conquista junto. Você não conquista sozinha, tá? Bem bonita essa carta. Vamos lá, começando o mês de janeiro, agora. Vamos falar primeiro de social, família, relações pessoais. Eu vou seguir sempre essa ordem, tá? Eu vou até anotar aqui a ordem. Social e família. Trabalho. Relações. As relações, elas podem ser relações afetivas de modo geral, tá? Quando eu sentir que é afetiva no sentido de casal, eu digo. Quando sentir afetivo no sentido de família ou afetos em geral, eu também vou falar, tá bom? Que às vezes a gente quer que o tarot fale uma coisa e o tarot quer falar outra coisa. Então vamos lá. Janeiro, aspecto social, familiar. Quais são as energias para Nina? As cartinhas já estão voando aqui. Aspecto social e familiar. Relações. Aspecto social, familiar, relações. Ai, que tudo! A gente tem aqui um 2 de ouros, um 10 de copas e um 4 de paus. Então, para o mês de janeiro, eu vejo muito claramente que, embora talvez no começo do ano você tenha aí um pouco de dificuldade de equilibrar qual é a área, no sentido que você vai dar mais atenção, tá? Eu vejo que será um mês de muita realização familiar, um mês que você vai estar ao lado das pessoas que você ama, com a possibilidade de estar também com essas pessoas em outros tipos de ambiente, por exemplo, viagens em coisas do gênero. Vejo aqui também estabilidade para vocês e momentos que vocês vão comemorar coisas, tá? Então esse 4 de paus aqui, ele pode estar significando alianças matrimoniais, tá? No sentido de, poxa, você é convidada para algum evento que envolva um noivado, um casamento ou uma celebração de bodas, alguma coisa especial, tá? Mas eu vejo assim que essa possibilidade também pode estar dizendo a respeito de outras coisas. Conquistas familiares, estabilidade familiar ou coisas que você quer para sua família
que acabam trazendo a sensação de plenitude, sabe? Você pensa em algo para sua família, você conquista esse algo traz estabilidade, traz comemoração e tudo mais. E com essas 3 cartas aqui, as 3 cartas têm água. Então, se vocês estão pensando em viajar, provavelmente esse lugar terá água, tá? Então, se não for praia, é algum outro lugar que terá aí água. E eu vejo momentos muito felizes para vocês em família, tá? No mês de janeiro. É um mês que tende a ser mais leve porque tem o fim do ano, né? Então essa energia pode estar sendo puxada agora do mês de dezembro também, que sempre tem uma vibe mais de viagem, de festas. Querendo ou não, fim de ano e começo de ano tem um ar mais comemorativo, né? Enfim, as pessoas ficam mais predispostas a isso, tá? Perfeito. Vamos ver agora trabalho. Como será o trabalho no mês de janeiro? Nossa, quero muitas cartas, eu vou aceitar todas para a gente entender aqui a sequência, tá? Mas a gente tem aqui Anima Mundi, Princesa de Ouros, 7 de Paus, a Imperatriz. Muito positivo para trabalho, tá? O que eu tenho para te dizer? Primeiro que você vai sentir aqui no mês de janeiro como se a semente que você lançou no mundo em relação ao seu trabalho, ou seja, o olhar que você tem para o seu trabalho, ela tem chances de germinar e mais do que isso, de trazer satisfação emocional, tá? Só que talvez alguns planos e projetos que você queira implementar encontrem pessoas que ofereçam um pouco de resistência a esses planos e projetos, tá? Então eu sei que você está com alguns planos aí, saiba que dentre as pessoas próximas com as quais você se relaciona profissionalmente, talvez você encontre pessoas que discordem disso que você está querendo ou de algo que você venha a propor, tá? Algo que são projetos que darão retorno a médio e longo prazo, porque a gente tem aqui uma Imperatriz. A Imperatriz é essa mulher gestante, essa mulher criativa, essa mulher que tem a coragem de fazer com que os seus planos mentais se concretizem no mundo real, sabe? Ela tira do espiritual, ela tira da cabeça dela e faz acontecer. Só que apesar de serem coisas que te trarão bastante satisfação emocional, eu vejo que talvez por conta dessa resistência que você pode encontrar de alguém próximo, essa pessoa eu sinto que pode até fazer algum tipo de chantagem, não digo uma chantagem emocional explícita, mas pode ser que você sinta de alguma maneira essa energia, tá? É possível que você sinta também a necessidade de se impor de uma maneira mais, como que eu posso dizer, mais expressiva, tá? Então vamos supor, se você é uma pessoa sempre muito pacífica, muito doce, muito gentil, um exemplo, você vai precisar literalmente matar cobra e mostrar o pau. É sobre isso. A gente tem aqui uma mulher cujos dedos estão todos apontados para ela, os dedos, né? No caso as lanças, mas é nesse sentido de que os outros apontam dedos. E você precisa estabelecer limites, tá? Limites saudáveis para aquilo que você acha que é realmente importante e relevante para o seu trabalho. Então, independente do que achem, se você acredita em algo, coloque esse plano, esse projeto na rua, ou seja, coloca para rodar, tá? Vamos ver agora como estão as tuas relações afetuosas, tá? Para o mês de janeiro. Isso pode também estar falando de amigos próximos, pode falar de família novamente, tá? De laços que você tenha ou até mesmo do matrimônio em si. Vamos ver as relações afetuosas para o mês de janeiro. Relações afetuosas para janeiro. Relações afetuosas para janeiro. Tá. A gente tem aqui uma cavaleira de ouros, um julgamento e aqui um 4 de paus. Então, o que eu sinto aqui para o mês de janeiro nas tuas relações, tá? Pode ser que, como a gente estava baseando também um pouco no que eu falei anteriormente, eu acho que isso está muito conectado
com pessoas do seu trabalho que você se relaciona afetuosamente também. Pessoas que você tem uma relação afetiva independente do trabalho, mas também no trabalho. Então pode ser, sei lá, pessoas que você trabalha muito tempo juntas e você já fala, pô, já é tipo da família, ou pessoas que sejam inclusive da família, tá? Existe aqui como se fosse uma necessidade, você vai sentir uma necessidade de botar alguns pingos nos is, ou de chamar essas pessoas para uma conversa, talvez uma conversa que possa mudar o rumo das coisas, tá? Mas eu não vejo como algo negativo, bem pelo contrário. Eu vejo aqui com essa cavaleira de ouros algo que talvez no seu íntimo você sinta que já devesse ter feito há muito tempo, já deveria ter feito há muito tempo, tá? Ela é uma cavaleira mensageira, como todos os cavaleiros, mas ela tem uma característica, ela é lenta, tá? Então, talvez, como eu disse, você já... Sabe quando a gente fica cozinhando uma coisa há muito tempo e meio que demora para falar e meio que agora vai, mas não vai, você dá uma segurada? Então, tem coisas aqui que você segurou bastante tempo e que você realmente não tá mais a fim de segurar, tá? Outra coisa aqui com essa carta do julgamento, pode ser que seja necessário, até mesmo por essa questão, um pouco de frieza para lidar com essa situação. Então, talvez tentar ser um pouco menos emocional ou um pouco menos reativa, tá? Mas apesar de isso representar para mim algum tipo de, sei lá, algum tipo de atrapalho, alguma coisa bem assim pontual, o resultado, o andamento disso é positivo, é tranquilo, com esse 4 de paus aqui. Então não vejo dificuldade para transpor esse momento, tá? Não vejo dificuldade nenhuma para transpor esse momento. Vale lembrar também com essa carta do julgamento aqui, é uma carta que fala também em vários contextos, né, de estar despido, estar realmente aberto, vulnerável para o que vier. Então, nem sempre as coisas serão simples, nem sempre serão fáceis, mas quando a gente está dando a cara a tapa e está ali aberto e está ali disposto, fica mais fácil, tá? Então, é meio que sobre isso, as tuas relações afetuosas aí no mês de janeiro. Acho que à medida que as coisas vão acontecendo, você vai sabendo encaixar o que eu tô falando com a situação que vai se apresentar para você, tá? Vamos agora para o mês de fevereiro. Aspecto social e familiar, mês de fevereiro. Aspecto social e familiar, fevereiro. Tá tudo caindo. Tá. A gente tem aqui uma carta da carruagem. Um 9 de ouros, essa carta é maravilhosa, adoro ela e acho ela muito emblemática. Olha a imagem, essas duas mulheres, uma claramente está se doando para outra, ajudando a outra, se colocando em posição de contribuição. A gente tem aqui uma carta da justiça e a gente tem aqui um 6 de ouros. Esse 6 de ouros aqui, esse 9 de ouros, eu estou encarando eles nesse jogo aqui como realmente essa palavra de contribuição, de ajuda, de se doar, sabe? Esse 6 de ouros, ele tem uma vertente de quando você compartilha algo com alguém, é quando você ajuda e recebe ajuda, é uma troca equilibrada, é uma troca justa, tá? Então, assim, é muito provável que no mês de fevereiro, perdão, no seu contexto familiar, exija aí de você uma... Como que eu vou dizer? Independente do que aconteça, você sabe que você está ali para ajudar as pessoas e que as pessoas estão ali por você. Então, existem diferenças, sei lá, na minha relação com a minha irmã, com a minha tia, com a minha prima, não importa. Essas diferenças ficarão pequenas quando alguém precisa de ajuda, sabe? E não é ajuda do tipo, aconteceu uma situação pontual, catastrófica ou algo ruim. Não, às vezes ajudar é uma palavra amiga, às vezes ajudar a entender o momento da pessoa, ajudar a conversar, mil coisas podem estar relacionadas a isso, tá? Mas eu vejo uma troca rica, uma troca que vai fazer bem.
A gente tem aqui também, nas duas extremidades do jogo, uma carta que fala de movimento e progresso, que é a carruagem, é aquilo que te impulsiona para frente, e uma finalização aqui com justiça, tá? A justiça, ela é muito clara quando a gente pensa no sentido literal da palavra, porque ela pode estar se referindo a questões jurídicas de maneira bastante literal, tá? Então pode ser que em fevereiro também, no seu âmbito familiar ou no seu contexto social, pode estar ou não relacionado ao trabalho, tá? Mas pode ser que existam algumas questões jurídicas que você talvez tenha evitado pensar até agora, ou que você tenha, sei lá, empurrado um pouco para frente, que você não vai mais poder empurrar. É uma carta que fala também de um comportamento que precisa ser, além de equilibrado e justo, obviamente, um pouco imparcial também. Então, para que o mês evolua, como está sugerindo aqui com a carta da carruagem, o mês evoluindo, uma troca justa, sincera entre as pessoas, é preciso que você, literalmente, eu tô sentindo muito isso também aqui, ó. Você vai precisar fechar os olhos, né, para algumas coisas. A justiça, ela tem os olhos vendados, porque justamente ela não pode ser parcial, tá? E nessa ajuda aqui, retratada na carta anterior, eu sinto que, sabe aquela coisa assim, sei lá, essa pessoa trouxe algum tipo de desgosto para mim, trouxe algum tipo de desconforto em algum momento, familiarmente falando, whatever. Mesmo assim, é como se eu fechasse os olhos quando ela precisa, passasse por cima e ajudasse. Ou estivesse sempre ali presente, independente do que essa pessoa tenha já feito para você em algum momento, tá? Essa é a mensagem que está vindo para mim. Espero que faça aí sentido para você. Vamos ver trabalho, finanças, dinheiro, tudo. Quando eu falo de trabalho envolve dinheiro também, tá? Sempre, né? Porque tá muito associado a isso. Olha, repetiram duas cartas aqui interessantes. Cartas que saíram no outro jogo. Meu Deus, a terceira carta repetida. Eu não tô acreditando. Cara, as mesmas cartas que saíram agora para janeiro. A sequência foi diferente, mas as cartas são as mesmas. Chocada. 7 de paus. Anima Mundi. Princesa de copas. E a última que saiu diferente foi Hierofante. Então eu sinto que a energia profissional do mês passado se estende para este mês, tá? Você precisando ainda mais fortemente se impor e conseguir falar sobre seus ideais, conseguir falar o que você acha que realmente é o mais adequado, o que interessa e que vai trazer futuro para o seu negócio. Por quê? Porque quando a gente pensa em Anima Mundi, como ela representa, além da plenitude, aquela semente que você joga no universo, que já está predestinada a acontecer, é como se ela já existisse num campo espiritual. É como se, sabe, como a gente costuma falar, né, do ponto de vista mais espiritualista, que o filho escolhe o pai e a mãe, já está lá pronto, só esperando vir. Então, aquilo já está desenhado. E quando vem a Anima Mundi, é só estar esperando concretizar, tá? Então, assim, na sequência a gente tem aqui a Princesa de Copas. Ela sempre fala também de algum tipo de mensagem, algum tipo de conversa que mexe mais emocionalmente, ou que você tem que lidar também com alguém que faça algum tipo de chantagem emocional, alguém que seja meio birrento, alguma coisa do gênero, eu quero tudo do meu jeito. Tô vindo muito essa frase assim: isso não vai dar certo, a gente não tem mais idade para isso, quero tudo do meu jeito, quero tudo do meu jeito. Não sei em relação ao que possa ser, mas eu vejo muito essa frase assim, do tipo, é como se essa pessoa específica falasse: meu, não faz sentido. Imagina que você está com um projeto super inovador e uma pessoa muito clássica, muito tradicional, e ela não quer abrir mão daquele lugar que ela já conhece, daquele conforto, sabe? E daí ela simplesmente não deixa você nem expressar a tua ideia, porque o que ela tá falando é o que é o mandatório, é o mais importante, é o que é o correto e tal. Alguém um pouco intransigente, alguém meio difícil.
Só que a gente tem aqui uma carta final diferenciada, que é a carta do Hierofante, né? Hierofante é compromisso, é comprometimento, também é um avanço, mas é também aqui representado por... Eu vejo muito o Hierofante também como assim uma necessidade de conexão espiritual maior, tá? Então, se você sente que as coisas estão meio badernadas ou meio bagunçadas, ou que tem alguém enchendo o seu saco, alguém que tem um comportamento exatamente como eu descrevi, o Hierofante que traz para mim que a tua conexão espiritual precisa ser fortalecida para que você passe por esse momento de, vamos dizer assim, atribulação de maneira tranquila, tá? Eu não vejo uma grande atribulação e eu vejo aqui você, muito certo do que você quer, impondo realmente a sua vontade, tipo assim, foda-se, perdão da expressão, doa quem doer. Você com coragem de, mais do que nunca, de definir seus ideias. Eu sinto um movimento profissional assim muito irredutível, do tipo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Tipo assim, bem irredutível. E esse Hierofante também tem uma questão aqui, outra questão em relação ao Hierofante. Tem duas pessoas aqui, ó, que estão abaixo dele. Então são pessoas que têm que necessariamente acatar o que ele está falando. É claro que ele representa ali um sacerdote, uma pessoa que tem uma posição de destaque, que é ouvida, e que tem pessoas que a ouvem naturalmente. Então pode ser encarado como um líder, entendeu? Nesse caso, inclusive, pode representar como sendo o dono de um estabelecimento, sabe? Pode representar uma pessoa que tem a gerência de algum lugar, a direção. Então, bate um pouco assim também com essa questão das decisões que devem ser acatadas pelos outros, haja o que houver, tá? Acho que é bem essa vibe assim para o trabalho. Então, uma vibe até bem parecida com o mês de janeiro, mas é aquilo que eu te falei, tá mais forte a energia em fevereiro do que janeiro, nessas necessidades que você tem de impor as coisas, tá? Vamos ver se isso se estende para suas relações sociais, pessoais, afetuosas. Isso aqui tá esbarrando muito assim em pessoas do seu convívio diário, tá? Eu não vejo muito separação entre aquilo que a gente considera que é trabalho, pessoal, afeto. Também por ser uma empresa de certa forma familiar, né? As coisas acabam se misturando. Eu percebo que é mais difícil estabelecer limites também em alguns momentos por essa questão familiar, porque as relações acabam se misturando, tá? A gente tem aqui 2 de espadas, a carta que saiu lá no começo, que é os 6 de paus. Aqui a gente tem o 9 de ouros novamente. Então, o que eu sinto aqui, ó? Embora talvez, num primeiro momento, essas situações te deixem meio dividida ou até em cima do muro intimamente, eu vejo você não expondo isso, tá? Para essas pessoas próximas e você conquistando aquilo que você quer. Então, assim, se você tiver alguma vulnerabilidade, ela vai ficar em off, as pessoas não vão perceber e você vai conseguir fazer exatamente o que você quer, tá? Aqui, nessa carta aqui, eu vejo também muito pode estar representando tua relação com a Vitória, talvez de uma coisa assim, talvez de mãe e filha também, uma ajudando a outra, construindo coisas juntas, plantando um futuro juntas, porque nós temos um 9 de ouros aqui, é uma carta que fala também de dedicação, de amor incondicional e amor que dá frutos, né? Também representando aqui frutos de trabalho, já que existe um trabalho em comum. Então eu vejo que muito provavelmente nessa situação ela terá um papel decisivo, um papel de apoio, um papel de suporte, um papel, como que eu posso dizer, de alguém que vira uma... É como se ela virasse, ou você enxergasse que ela é uma peça fundamental nas tuas relações também para esse equilíbrio, sabe? É isso que eu tô sentindo. Vamos ver como que o jogo desenrola isso mais profundamente. Vamos ver agora no mês de março. Março, aspecto social.
março. Olha que vibe diferente, março. A gente começa aqui com a carta da diaba, tá? A gente tem uma roda da fortuna, 2 arcanos maiores. E depois 2 números 2. A gente tem aqui 1, 2 de copas e 1, 2 de espadas, tá? Então aqui no aspecto social e familiar, o que que eu vejo? Num primeiro momento, é como se você entrasse o mês de março, assim, um pouco cansada, assim, um pouco sobrecarregada, sentindo que tem algumas coisas que estão te travando, algumas coisas que estão te cansando. Talvez algumas relações, até, né, como a gente está falando do aspecto familiar, que você identifique como um aprisionamento. Então, nossa, essa relação é uma relação familiar, porém eu tô presa nessa pessoa. É uma coisa que meio que não tem como você resolver. Não sei assim exatamente o que acontece, mas é como se existisse uma codependência emocional ali e ao mesmo tempo em você uma sensação de estar arrastando um grilhão, assim, sabe? Um peso. Vejo como se você estivesse arrastando um peso. E já não é mais aquela energia anterior do tipo um ajudando o outro. É você sendo mais responsável ou com uma parcela maior de responsabilidade sobre algo familiar do que essa outra pessoa. Na sequência, a gente tem aqui uma roda da fortuna, que fala de uma finalização de ciclo, de um recomeço e também de saber lidar com esses altos e baixos familiares, esses altos e baixos de pessoas com quem você convive. Porque às vezes pode ser que isso traga assim um incômodo, uma instabilidade emocional para você. Tá? Eu vejo também que nesse contexto, engraçado como a sua leitura, ela não separa social de trabalho, de família, é tudo muito a mesma coisa. A sua bolha é a mesma coisa, tá? Então provavelmente você vai perceber que eu não vou conseguir separar tanto esses aspectos, porque tá tudo bem junto dentro da sua vida, na sua vida, como a sua vida é mesmo, tá? É como se não tivesse muitos paralelos, assim, além disso que eu tô falando. Nesse contexto que eu tô falando aqui de março, eu vejo que você vai ter muito apoio do seu companheiro, tá? Muito apoio do seu marido. Nós temos aqui um casal que se dá bem, um casal que se completa, um casal que olha um para o outro, não só, obviamente, fisicamente, mas olha para quem o outro é, para as necessidades do outro, tá? Então a gente tem duas coisas aqui opostas, veja bem. Um casal que olha um para a cara do outro, que está numa postura do tipo, a gente compartilha, né, os nossos sentimentos. Olha aqui o que tem nas taças, né? Essa riqueza, esse peixe, essa abundância, esse sentimento a gente compartilha. Já na outra carta, a gente tem o oposto disso, são 2 de espadas, cada um para um lado, né? Cada um olhando numa direção diferente. Eu vou pedir aqui uma clarificação sobre esse 2 aqui de espadas para eu entender quem está olhando numa direção divergente, tá? Como que a gente pode encarar? Elucida para mim esse 2 de espadas. Vamos clarificar o 2 de espadas para ver do que ele se trata. Estamos falando de trabalho? Olha só, não sinto que seja sobre trabalho. A gente tem aqui de novo um 6 de paus e um as de espadas, tá? Eu vejo que aqui você vai sentir a necessidade de fazer algum tipo de corte, tá, na sua vida. E como a gente tá vendo aqui social e familiar, pode ser uma relação que, assim, que você já esteja com o saco cheio, que seja super tóxica e que você fala assim, cara, eu não quero mais essa relação na minha vida. Então, assim, eu preciso ou começar a ter um tipo de conversa e comunicação diferenciada com essa pessoa, ou eu preciso cortar. Cortar, assim, corte cirúrgico, cortar o mal pela raiz. Então, se em março você sentir aí
essa necessidade de fazer algum corte familiar ou se afastar de alguém que você conviva muito socialmente, é essa vibe, tá? E assim, ouve a tua intuição. Se você sentir que você deve cortar, você vai saber por que você deve cortar. E corte. Simplesmente assim, corte e sem medo de ser feliz, tá? Que a nossa intuição sabe o que faz e às vezes a gente não sabe muito o que diz, tá? Vamos ver mais a fundo sobre trabalho. Trabalho, aspectos profissionais em março. Aspectos profissionais. Aqui saíram duas cartinhas. Meu, as duas cartas provavelmente você vai estar com essa energia tão forte de corte que talvez você traga isso para dentro do ambiente profissional. Então, assim, dos mais simples, da mais simples atitude até a mais, vamos dizer, elaborada. Tipo, se precisou ter um funcionário que não está rolando, a pessoa desligar, vai desligar. Ter uma conversa com, sei lá, um outro tipo de serviço que não está funcionando, você vai conversar para resolver. Eu sinto que é uma vibe do tipo, cara, nada mais pode ficar desorganizado, nada mais pode ficar solto, tem que ficar tudo redondo, tem que ficar tudo comunicado, tudo sacramentado, tá? Essa vibe que eu sinto aqui para a questão de trabalho. Opa, vamos ver aqui sobre as tuas relações afetuosas, afetivas. Qual a energia? Relações afetuosas, afetivas, março. Relações afetuosas e afetivas, março, independente de quem seja. Afetuosas, afetivas em março. Olha, março vai ser um mês assim que eu posso dizer com um plot twist, uma reviravolta. A gente tem aqui, ó, um 5 de ouros. A gente tem um 8 de espadas aqui. A gente tem aqui um 6 de paus e um sol. Então, o que significa aqui, ó? Pode ser que, como a gente está falando aqui, né, dessas relações pessoais, que ou você dê um gelo em alguém, deixa essa pessoa meio que no vácuo, alguém que de repente você tá com o saco super cheio, ou você tome um gelo de alguém que você meio que não esperava. E daí você começa a se questionar, no caso desse gelo, até que ponto, né, essa relação é saudável, até que ponto isso também não te deixa em algum nível aqui aprisionada, se sentindo refém de uma situação. Isso pode representar aqui uma pessoa que você talvez tenha uma relação de algum tipo de dependência emocional, pode ser de você para com a pessoa ou vice-versa, tá? Mas eu percebo que provavelmente lá pela metade do mês eu já vejo você com uma vibe completamente diferente, porque esse gelo que foi dado ou recebido, ele não te abala mais, é como se você virasse simplesmente a página, porque a gente já tem uma vibe de conquista e de você voltando a brilhar, voltando a querer sair mais, voltando a ser outra vibe. Assim, eu vejo que no final do mês de março, se você se recolheu no começo do mês, no final de março você vai estar querendo literalmente aparecer. Então, assim, é um empoderamento pessoal, é você se olhando mais, é você mais cuidando da sua imagem, é você querendo literalmente mostrar para o mundo o que veio. Então, sei lá, ai, nossa, eu tô há, sei lá, X tempos com a mesma cor de cabelo, eu resolvo mudar. Então, X tempos com o mesmo corte, resolvo mudar. Eu sempre uso a mesma roupa, resolvo pôr uma super roupa incrível, sabe? É uma mudança, assim, tá? E eu vejo que essa energia tá favorável caso você não olhe há já um bom tempo para esses aspectos pessoais, tá? Veio muito essa vibe assim pra mim, de tipo, talvez seja o momento de uma mudança, de um olhar mais cuidadoso, de se cuidar nesse sentido. Você vê que um assunto vai puxando outro assunto, né? Eu vou falando das mensagens que vão chegando pra mim. Então, março talvez seja um momento de renovação para você nesse aspecto de autoestima, tá? Para cada um significa uma coisa, para alguns fazer um curso novo, cuidar da autoestima, para outros esse tipo de estímulo,
Para outros é mudar o cabelo, para outros é uma maquiagem, para outros é uma roupa, depende do que significa cuidar de você. Fazer um dia de massagem, um spa, tá muito favorável para esse cuidado com você, tá? Principalmente na segunda quinzena de março. Vamos ver abril. Vamos ver o mês de abril aqui para os aspectos sociais e familiares. Abril, social e familiar. Opa, é muita cartinha querendo cair. Abril, social e familiar. O que mais? Simples, tirar mais uma. A carta praticamente se jogou na mesa, então a gente faz o que a gente aceita. Abril, a gente tem aqui a lua. A gente tem aqui um 3 de espadas. Um 7 de novo de fogo, paus. Princesa de ouros e fechando o mês com sol, graças a Deus. Então vamos lá. Começo de abril, pode ser que exista aqui algum tipo de situação que traga aí uma mágoa, um sofrimento para você, tá? Principalmente, eu tô simplesmente tirando a bota que eu tô usando, porque ela está com alguma pedrinha, alguma coisa aqui no meio da leitura, é isso, né? A coisa ao vivo que rola mesmo. Então, nesse mês de abril, a carta da lua ela sempre fala de emoções e de emocionalidades, coisas que não necessariamente são ruins, mas são coisas mais profundas, tá? Como a gente tem aqui associado com a lua, que já é essa questão emocional mais profunda, e o 3 de espadas, o 3 de espadas ele pode sim estar falando de uma mágoa, de um sofrimento, de uma sensação desconfortável, não é gostoso, é literalmente algo que corta o seu coração, tá? Isso pode querer dizer mil coisas, tipo, alguém que de repente mentiu pra você e você descobre e acaba trazendo uma mágoa, tá? Isso aqui pode significar também um alerta em relação a... Eu sempre falo isso depois de uma experiência que eu tive. Isso aqui pode representar um alerta em relação a tua saúde cardiovascular. A gente está falando aqui literalmente de espadas fincadas no coração. Isso pode remeter a alguém que seja próximo, que você conheça e que possa aí estar precisando ir num cardiologista ou de repente passar alguém que passe por uma cirurgia do coração, tipo, sei lá, a colocação de um stent, uma safena, algo do gênero, tá? Então pode ser tanto literal quanto uma questão de mágoa. Isso a gente só vai sentir no decorrer do ano. A gente tem aqui também essas outras 3 cartas, o 7 de paus, princesa de ouros e sol, tá? Então o que eu vejo aqui nesse aspecto aqui, social e familiar? Mais uma vez, você trazendo essa energia do que você acredita para dentro das tuas relações, tá? Embora hajam divergências, eu vejo você batendo o pé e querendo fazer as coisas do seu jeito. É como se você tivesse muita certeza que o que você está querendo fazer, o que você está pensando, o que você está achando está muito certo. E eu vejo você até um pouco, as pessoas até tipo, nossa, mas por que está insistindo tanto nisso? Ou por que tem tanta certeza daquilo? Nananã. Só que você com a sua princesa de ouros aqui, você vai saber assim, driblar esses pseudo-obstáculos para fazer com que a tua verdade prevaleça, para mostrar que o que você está falando, o que você está querendo, a tua razão ela é embasada, tá? Ela não é uma ideia, um achismo da sua cabeça. Você sabe que você quer fazer uma coisa daquele jeito porque aquilo vai dar certo, tá? Essa carta do Sol, junto com essa carta da Lua, que também me vem uma outra informação aqui. Se for uma situação em que você descobre algo que estava oculto com essa lua e te traz um sofrimento, algo do gênero, no final das contas, esse sol fala pra gente que há males que vêm para bem. É melhor um inferno de verdades do que um céu de mentiras.
Acho que essa frase ilumina bem. O Sol também ele clarifica, então ele traz à tona essas possíveis situações que talvez sejam um pouco difíceis de lidar, tá? Mas que são necessárias que a gente lide. Então, sabe aquela coisa tipo, ai, não queria olhar para essa questão, mas ela tá lá sendo esfregada na sua cara pela vida e você não tem a opção de não lidar com isso? Eu acho que tá muito forte essa energia, tá? Vamos entender agora trabalho. Trabalho abril. Trabalho. Trabalho. Nossa, quanta carta forte. Opa, tarô, não tá querendo me falar? Clarifica essa eremita pra mim, por favor. Vamos lá, a gente tem aqui uma carta da justiça, novamente, uma carta da eremita, rainha de ouros, e eu pedi aqui uma clarificação da eremita, vieram 5 de espadas e temperança. Então vamos lá, aqui em abril, no aspecto de trabalho, pode ser que você sinta que precisa equilibrar mais e distribuir melhor as tarefas, tá? E eu vejo que aqui, como a gente tem a eremita, que é uma carta que fala de solidão e de estar sozinho na caminhada, porém, ela representa uma mãe e uma filha, né? Você pode ver que ela tá aqui sozinha, tá? Mas ela tá carregando a filha dela com ela. Então, o bem mais precioso que ela tem é a filha dela, tá? Em seguida, uma rainha de ouros. Eu vejo, eu tô sentindo uma coisa assim, ó. Como se fosse a coroação de uma rainha de ouros. Com justiça. Sabe quando alguém faz por merecer, que você fala, caramba, essa pessoa aqui, o que ela tá falando, o que ela tá fazendo, ela já não é mais júnior, ela é sênior. É como se uma pessoa saísse de um patamar e fosse para outro patamar, tá? Eu vejo muito essa rainha de ouros, sinto que ela diz respeito a essa carta da eremita no papel de filha, tá? Então é como se você olhasse para tua filha e dissesse, cara, agora ela tá pronta para assumir um espaço maior, um papel diferente ou algo do gênero, tá? Talvez isso se dê em função de alguma questão jurídica. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor, você tinha um sócio, uma sócia e por algum motivo essa pessoa sai da sociedade, por algum motivo essa pessoa não faz mais parte da sociedade, não tá mais ali, ou de repente, era, sei lá, só você e sua filha, mas você quer viajar mais, você quer, sei lá, fazer outras coisas da sua vida, então você fala, não, cara, eu não sou mais a rainha de ouros, agora a rainha de ouros é você vai tocar muito mais do que você toca hoje, tá? Eu sinto muito isso. Outra coisa, tem relacionado a essa carta da eremita, um 5 de espadas e uma temperança. O que mostra para mim que essa transição ou esse novo momento vai trazer alguns tipos de questionamento, pode ser até que traga algum tipo de discussão. Os 5 são cartas que falam de crise. E a maneira de contornar essas pseudo-crises ou discussões ou até desafios, que eu não vejo como sendo nada grave, é através de muita conversa e muita paciência, tá? Então, assim, é como se você fosse pegar toda a tua experiência de vida, sabe? E olhasse para uma situação e dissesse, bom, tem 2 maneiras de eu reagir aqui ou de eu agir aqui. Ou vou bater de frente, tá? Ou vou entrar numa vibe de mais
mais Ryu, aquele que contorna os obstáculos, aquele que não bate de frente. Então a tua sabedoria, a tua experiência de vida, a tua experiência profissional vai te ajudar nesse momento para não bater de frente com alguma questão e contornar essa questão, tá? Mas eu sinto que essas cartas estão relacionadas a Eremita e Rainha de Ouros. Vamos entender isso no decorrer do ano aí, mas eu sinto muito que essa rainha é a Vitória. Então é como se a Vitória fosse a princesa e aí ela passasse a ser a rainha por algum motivo X, tá? Como se você contasse mais com ela a partir desse momento. Vamos ver agora o mês de maio, social e família. Maio, social e família. As cartinhas estão pulando. Maio, social e família. Nossa, que sequência, que trinca interessante. Cara, que legal. Olha que interessante essa sequência. A gente tem aqui um As de Paus, que o As é o começo. Aí nós temos um 2 de Paus, que é a sequência natural aqui do naipe. Olha essa carta como é linda. Não repare na minha unha descascada, porque realmente nem para fazer eu não tô tendo tempo. Uma Cavaleira de Paus. Um 2 de Paus. Ou seja, 2 de Copas, tô bem louca. E um 7 de Ouros. Gente, essa imagem tá amarela, não tá amarela desse jeito, mas eu não sei porque a imagem tá amarela. Mistérios do mundo da computação aqui que só Deus sabe, mas vamos lá. O que eu sinto aqui, ó, nessa sequência? Primeiro que vai ser um mês que já vai entrar com muito mais energia, com muito mais energia do que o mês anterior, tá? Um mês mais direcionado, um mês com vontade de agir. E assim, não só vontade, a ação acaba acontecendo. Uma outra coisa interessante que eu sinto aqui é um reconhecimento. A gente tem de novo aqui um 2 de Copas, tá? E essa outra carta, o 7 de Ouros, que ela representa a colheita. Então, assim, é você olhando para tudo que foi feito, reconhecendo aquilo que foi feito, tá? E começando a colher esses frutos. Então, assim, eu sinto muito nessa carta aqui. Ai, meu Deus, é invertido, eu fico confusa. Essa carta aqui, eu vejo muito como vocês duas se olhando. Eu sinto que é uma vibe de você e da Vitória. Louco isso, né? Enfim, coisas que a gente sente no jogo. Vocês se olhando, contando uma com a outra, falando tipo, mano, eu e você somos o par perfeito para tocar tudo, eu e você somos capazes de fazer as coisas. Eu vejo muito, eu sinto muito essa frase, assim. De uma partilha muito grande, de uma troca muito grande, de um sentimento de colaboração muito grande. Aqui, um reconhecimento, tá, do esforço, um reconhecimento, uma dedicação. Alguém que sempre fez pela família. Isso aqui pode até representar você, tá? Pode representar a matriarca, que sempre trabalhou em prol da família, para sustentar a família. Aqui isso representa filhos, tá? Filhos que observam a mãe trabalhando, que reconhecem o seu valor, que percebem que ela deu duro a vida inteira. Então, acho que essa carta aqui, ó, você percebe, olha, aqui a gente tem uma mãe, jovem ainda, mas os filhos são pequenos, né? Aqui eu vejo já pessoas adultas, então aqui é como se você olhasse de igual para igual e pudesse dizer assim, nossa, agora eu te vejo de igual para igual, nossa, agora eu consigo enxergar em você a Vitória adulta. Não sei o que isso significa, não sei, é um ganho de maturidade na relação de vocês duas, uma conexão maior, uma troca mais equilibrada, uma troca mais de igual para igual. É como se você falasse, pô, agora minha filha cresceu, ela é uma adulta e eu consigo falar com ela de igual para igual. Não sei, vem muito essa sensação para mim, tá? Maio, relações pessoais, afetivas.
pessoais afetivas, que é uma sequência aqui, vamos ver. Nossas cartas, tem umas cartas que estão repetindo super pra você. Super, super, super. Vamos lá. A gente tem aqui uma cavaleira de copas. A gente tem imperador. E, de novo, um 9 de ouros. Então, aqui é o seguinte, ó. Vejo que pode ser um mês muito positivo, um mês em que você vai sentir que você está recebendo o afeto que merece, você vai estar mais aberta também a compartilhar esse afeto, tá? Só fica atenta a uma coisa: não trazer tanta necessidade de controle para as tuas relações afetivas, tá? Isso pode ser relação de casamento, relação de parceria, de matrimônio no caso, né? E relações próximas familiares também. Ou, como que eu posso dizer? De pessoas com quem você convive muito. Por exemplo, sei lá, eu convivo muito com a minha prima. Então, cuidado para não ter uma troca de farpas ou uma necessidade de controlar o comportamento do outro, sabe? Ou do tipo assim, eu vejo muito essa frase também: nossa, mas eu me dedico, eu faço de tudo para essa pessoa e ela me trata de uma maneira X, Y, que é uma maneira que talvez não seja a que você acha adequada, sabe? Aquelas as linguagens do amor. Eu vejo muito assim, o conselho para você é soltar a maneira que o outro se expressa, soltar essa necessidade de querer que o outro faça do jeito que você acha que é o melhor, tá? Vai ser um mês também de satisfação afetiva, tá? Não só entre casal, como entre as pessoas que te rodeiam, tá? Porque no final das contas o saldo acaba sendo positivo nesse 9 de ouros aqui, tá? Eu acho que é isso. A atenção com essa imperadora é em relação ao controle mesmo. E também uma outra coisa extra que me veio aqui. Você vê que essa mulher, ela é uma imperadora, ela tem ali o cetro dela, a coroa dela, o lugar dela tá garantido, mas ela tá nua. O que significa isso também aqui? Que ela está se vulnerabilizando, ela está aceitando a vulnerabilidade. Então a necessidade de estar sempre no comando de alguma relação afetiva tua deve ser solta, deixa solto, deixa mais leve. Acho que talvez seja essa palavra, trazer um pouco mais de leveza, tá? Um pouco mais de leveza. Vamos ver agora o mês de junho, social e família. Junho, social e família. Deixa eu só pedir uma clarificação aqui. Clarifica pra mim essa realeza de espadas. Nossa, de novo essa carta, gente do céu. Ó, nem mexi, mas tá valendo aqui, vamos ver. Ó, a gente tem uma realeza de espadas, as de ouros, aqui um 8 de ouros, o as e o 8, praticamente uma jornada sequencial. Aí nessa realeza de espadas eu pedi uma clarificação, veio de novo 7 de paus. Depois eu vou mandar vou ver se eu procuro um arquivo e mando pra você todos os detalhes do 7 de paus, porque essa carta tá saindo muito repetidamente pra você, então talvez você identifique ali alguma, como que eu posso dizer, alguma coisa especial, tá, que represente esse 7. A gente tem aqui um 5 de ouros e a gente tem aqui um 4 de ouros, que também é uma sequência, né, um 4 e um 5, tá? Então vamos lá, no contexto social e familiar aqui, é preciso, não guardar. É preciso nessa realeza de espadas que algumas coisas sejam ditas, tá? Não sejam mais guardadas para si, e pode ser que essas coisas que precisam ser ditas não sejam encaradas com muita afetuosidade de outro lado, tá? Pela outra parte que precisa ouvir.
Mas ao mesmo tempo, isso vai representar um novo início nessa relação, tá? Porque é como se a relação começasse a como se a relação startasse do início. Sabe uma relação quando tá desgastada e de repente você tem que ter uma conversa dura, mas aquilo renova essa relação de alguma forma, tá? Com esse As de Ouros. Eu vejo assim, você entregando o melhor que você tem para essa pessoa, disposta a corrigir eventuais ruídos que podem ter nessa relação. E mais do que isso, essa relação pode ser com uma pessoa mais velha que você. Se não é mais velha cronologicamente, é mais velha de alma ou mais velha de comportamento. Não que ser velho signifique ser ranzinza ou coisa do gênero, mas é uma pessoa que é mais velha, no sentido de tudo que possa representar essa palavra, tá? Eu sinto alguém mais pesado do que você, pode ser energeticamente falando, tá? Outra coisa que eu percebo aqui, que não é que a partir dessa conversa essa relação vai ficar incrível, você ainda vai sentir que essa relação não entrega tudo que você gostaria de receber, mas já é um cenário melhor do que estava, tá? Então você sai desse 5 que é meio frio, esse 5 de ouros que é meio frio, que é meio até largado de lado, e você passa para um 4 onde as relações conseguem ser mantidas muito próximas do que seria o ideal, vamos dizer assim, principalmente porque existe essa renovação das de ouros, é um novo começo, tá? Mas é um novo começo porque você também teve coragem de falar o que você pensava. Eu vejo você, assim, se você já fala o que pensa, você vai falar 3 vezes mais do que pensa no ano que vem, tá? Então, assim, a galera que lute. Trabalho. Galera que lute, porque você vai falar o que você quiser falar e é sobre isso, entendeu? Trabalho. A gente tem aqui uma carta da Lua, uma rainha de espadas e um 4 de espadas. Vamos ver mais um aqui. Junho, trabalho. Junho, trabalho, princesa de espadas. Pode ser que no mês de julho você lide com alguns comportamentos que você julga bastante assim, como que eu posso dizer? Ou infantis ou que você julga errados no trabalho. Por exemplo, de repente uma pessoa tá falando de você para outra pessoa, ou você saca que tá rolando algum tipo de fofoca, algum tipo de coisa desconfortável em relação a alguma comunicação que é feita, algo que é dito, algo que é percebido. Tem muito a ver com algo que é dito, sinto isso, tá? Porém, aqui o tarot te orienta a fazer o seguinte, a melhor coisa para você fazer antes de ter uma atitude em relação a isso, que muito provavelmente pode trazer um desconforto para você, ou pode ser até alguma mentira que acaba vindo à tona e você fala, caraca, ou você desconfia de algo, é você ficar em silêncio. Estrategicamente em silêncio, observando, bem pleníssima, a coisa desenrolar. Antes de, de dar sua opinião, antes de simplesmente falar o que você pensa, é você ficando quieta, sugestão, tá? Orientação, você ficando quieta e observando antes de dar sua opinião, o que quer que signifique isso, tá? Que situação que seja essa no trabalho. Olha só, nas relações pessoais e afetivas mais próximas, a gente tem Hierofante e Imperatriz. Isso aqui pode super significar alguém próximo a você que fica noivo ou que comunica que vai se casar, alguém que engravida e decide morar junto, alguém que engravida e de repente fala, nossa, agora vamos casar, entendeu? Ou alguém que na sequência casa ou
assume uma relação e já engravida. Então pode ser que alguém do seu convívio próximo aí em junho tenha realmente aí a concretização de uma gravidez, tá? Existe essa possibilidade de alguém próximo em junho ter aí um baby. Interessante. Vamos ver julho. Quais são as energias de julho pra Nina? Ah, com certeza. Olha aqui de novo. Imperatriz, tá? Pode ser que tenhamos um baby por aí no caminho. Julho. O que mais? Olha, julho, um mês de realizações. Um mês de botar a mão na massa com muita energia e de estar com a sensação de estar protegida espiritualmente. Não é só a sensação. Cara, de novo. Vou falar mais, hein, ó. A gente tem aqui Rainha de Paus, 7 de Paus, de novo. A Rainha de Paus, ela é também considerada a bruxona do tarô, tá? Então, assim, se a gente fosse falar de um terreiro, ela seria tipo uma super médium, ou uma mãe de santo, uma magista, alguém que tem uma conexão mediúnica considerável, tá? Junto com esse 7 aqui, vou te falar uma coisa, Nina. Vai tomar um passe, tá? Talvez aqui seja interessante que essa energia tá me trazendo que você precisa se proteger mais espiritualmente. Como é a sua fé? Como você exerce ela? Ah, eu sou uma pessoa que não vou na igreja, eu não sou católica, eu não preciso de um templo, eu preciso de um templo. Sei lá o que você faz para fortalecer a sua fé no que você acredita. Mas aqui tá falando que você precisa de uma proteção extra, tá? Não custa. Ou faz um banho de ervas, faz algumas orações, tá? Eu sinto que existe essa necessidade aqui para o mês de julho de uma proteção extra. Como a gente está pensando no aspecto social e familiar, cuida dos teus também nesse sentido. Manda todo mundo fazer um banho de anil, um banho de boldo, botar o pé na grama, sabe? Precisa de conectar com alguma coisa que tem a ver com fé. Com certeza, a família toda. A gente tem aqui um 10 de copas que fala dessa felicidade familiar, mas essa carta, como ela tem um contexto familiar, no meio dessa história que eu tô te falando, é importante aqui que a tua família inteira passe por esse processo, tá? Mesmo que tenham crenças diferentes dentro da família, que todos tenham consciência que precisam se proteger, tá? Até te peço desculpa porque eu acho que a leitura vai ficar um pouco extensa. Eu sei que o povo não tem muita paciência para ver mais de 1 hora, mas eu tenho que falar o que eu tenho que falar, entende? Porque é mais julho nas relações. Acho que leitura não dá para ter pressa, ainda mais mandala. O que mais? Temos aqui uma rainha de espadas novamente. Um 2 de copas e um 3 de copas. Então eu vejo aqui, ó, que em função do teu comportamento que já tá vindo aí dos últimos meses, de falar cada vez mais o que pensa, sem papas na língua e fazer o que é melhor para você e defender o teu, correr atrás daquilo que você acredita, agindo literalmente como a dona da sua vida, traz para você muita satisfação emocional, tá? Você vai sentir que você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é o certo e o ideal. E volto a dizer que eu ainda sinto que esse 2 de copas, para mim, pode estar relacionado a você e a Vitória, tá? Esse encontro, essa conexão e aqui essa celebração mostrando para mim que é como se essa relação tivesse se estabelecendo num nível mais profundo, tá? A comemoração do lugar
onde vocês chegaram, a comemoração do pô, deu tudo certo. Essa carta aqui eu também vejo como a tríade, né? Família, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 é um número muito significativo, é um número de criatividade. Então, dessa união nascem frutos com muita criatividade, nascem frutos que podem aí realmente fazer com que você esteja se sentindo como se estivesse vivendo um tempo muito bom. Me veio uma música agora, The Time of My Life. Tem uma música que fala, que é uma música antiga, que é uma música até que é tema daquele filme Dirty Dancing, sabe? Com Patrick Swayze. Eu vou até separar aqui essa música, depois eu vou mandar pra você. Tô anotando. Time of My Life. Dirty Dancing. Às vezes vem música pra mim e vem umas coisas muito loucas, mas é sobre, né? A gente tá aberto para as informações. Bastante satisfação, assim. Essa música é uma música feliz, vejo um clima comemorativo. Agosto. Social, família. Agosto, social, família. Agosto. Social e família. Tá. A gente tem aqui um 7 de copas, um 2 de ouros, pendurada, cavaleiro de paus. Aqui eu sinto que nesse mês de agosto você pode começar o mês assim um pouco preocupada, talvez assim com as finanças não muito, não é que não estarão abundantes, mas eu vejo você precisando dar uma equilibrada nas finanças porque de alguma maneira você fez algum sacrifício financeiro, ou sabe quando você fala assim, não, eu vou durante um tempo priorizar isso aqui porque isso vai trazer algo no futuro mais importante, mais relevante. Eu vejo você um pouco em dúvida sobre se toma ou não essa decisão, decide tomar, sabe que vai precisar apertar um pouco aí os cintos, mas acaba sentindo que é a melhor coisa a ser feita, que é a melhor decisão e coisas do gênero. Eu tô vendo outra coisa aqui. Pronto. Então eu vejo que esse sacrifício, ele é recompensado, porque ele traz, depois desse primeiro momento, uma energia de ação e de atividade muito grande. Então, assim, eu vou, sei lá, sacrificar isso agora no começo, mas lá no fim eu sei que eu vou ter um resultado. E a gente tem, inclusive, no fundo do deck, um 10 de copas. Então, assim, esse sacrifício inicial, ele está sendo feito de maneira consciente, porque nesse 10 de copas é o melhor para minha família, tá? Sinto muito essa frase, assim. O que mais sobre trabalho especificamente? Agosto. Qual a nova mensagem que a gente tem para agosto? Mensagem para agosto. Agosto de Deus. Olha, agosto não quer ser mais nenhuma carta. É isso mesmo, Brasil? Olha que interessante, caramba. A gente tem aqui uma carta do universo, que aqui nesse tarô é tipo a última carta do tarô, e a primeira carta, a louca. Então isso aqui para mim é muito claro como se fosse um fechamento de ciclo e um começo de outro ciclo, tá? Então pode ser que aqui, relacionado já na primeira leitura, a parte profissional passe por um restart. Diante de tudo aquilo que a gente já conversou, pode ser que esse seja o mês em que realmente algumas mudanças maiores sejam feitas, ou que você sinta que é a hora de dar um passo maior. Sei lá, eu resolvi abrir o meu próprio iFood, uma viagem, né? Tipo assim, resolvi ter meu próprio aplicativo, eu resolvi, sei lá, dar um passo que eu tô me jogando numa coisa que eu não conheço muito,
mas que, cara, eu sei que isso pra mim vai representar uma nova jornada, porque até agora eu já cheguei no topo. Então eu já tenho reconhecimento, eu já sou referência, tal, tá na hora de novos desafios. E você simplesmente se joga, sem medo. Gosto muito dessa energia, porque ele é um se jogar sem medo, mas um se jogar de maneira bem, assim, como que eu posso dizer? Se jogar de maneira ponderada. Acho que é isso que eu quero dizer, acho que é essa a palavra. Nossa, que estralada boa. O que mais? Agosto. Nossa, com certeza é isso. Isso vai trazer muita conquista ainda, ou seja, é um sacrifício que você fala, isso vai valer a pena. É por mim, é por eles, e outras conquistas virão. E isso aqui é a prova que as outras conquistas virão mesmo para mês de agosto. Bacana, bonito. Vamos lá para setembro. Opa, setembro já tá falando. Eu nem acabei a frase, mas o primeiro contexto de setembro é social e família. Mas aquilo que eu tô te falando, tua leitura tá tudo muito misturado, tá? Ó, setembro a gente começa com a energia da imperadora, a gente tem aqui um 3 de copas e um 10 de espadas, tá? Pra mostrar que, por mais que a gente tente controlar muitas coisas, tem coisas que a gente consegue controlar e tem resultado positivo, e tem coisas que estão fora do nosso controle e exigem que a gente tenha coragem de entender que elas precisam ser finalizadas, tá? Deixa eu clarificar esse 10 de espadas aqui. Três de ouros, que mais? Realeza de copas. O que eu acho que tá rolando aqui é o seguinte, que o que precisa de repente ser finalizado, esse 3 de ouros fala muito assim pra mim, de equipe, tá? De convívio, de pessoas que constroem junto com você. Então, assim, o que precisa ser finalizado talvez seja a necessidade de controlar a maneira que as pessoas levam a vida delas, ou o julgamento interno que a gente às vezes tem sobre a vida do outro. Mesmo que você não fale, é soltar essa preocupação, é soltar isso para que você possa se realizar mais emocionalmente, receber mais e se preocupar menos, sabe? Ficar um pouco mais relaxada. Nossa, total isso. Ó, essa carta é uma carta de preocupação, de ansiedade, mas me mostra que ela é uma carta desnecessária. Por quê? Porque depois dela a gente tem uma Anima Mundi, que é o sucesso, que é a plenitude, que é a conclusão. Então lembrar aqui no mês de setembro de ser mais leve, tá? Nas relações sociais, familiares. O que mais sobre trabalho em setembro? Trabalho em setembro. Trabalho em setembro. Trabalho em setembro. Trabalho. Opa! O bagulho voa. Nossa, quantas copas. A gente tem aqui um 6 de copas. Focou. Um 8 de copas. Realeza de espadas. Rainha de copas. Eu vejo que aqui rola uma questão, uma briga entre razão e emoção. Porque me parece que alguém que você ajudou muito, alguém pelo qual você sempre estendeu a mão, essa pessoa decide ir embora, tá? E você tem que se esforçar, não se esforçar não é a palavra, mas eu sinto que você tem que fazer, talvez seja, fazer um esforço para não enxergar isso como pessoal e nem como um aspecto de ingratidão. Porque eu vejo que dentro de você, você tem duas escolhas, ou você entende, essa pessoa voou, ou se afastou, ou foi embora, porque era o destino, era o que tinha que ser, ou você vai escolher ficar sofrendo porque essa pessoa decidiu ir embora. Vai ver o copo meio cheio ou vai ver o copo meio vazio. E eu vejo que essa escolha está na sua mão, tá? E ela tem a ver com suas relações profissionais. Vamos ver as outras relações de setembro. Nossa,
Que lonjura que pulou. Clarifica pra mim essa carta 9 de espadas. Cara, de novo, olha só. A gente tem aqui um as de copas, um 9 de espadas e um 6. Não, 9 de espadas e um 6 de copas. Então, assim, me falando que você precisa renovar as tuas emoções, tá? Desapegar disso que aconteceu, né? Porque eu vejo que isso vai acabar até afetando as tuas relações mais pessoais possíveis. Porque o que eu percebo é que uma coisa não está separada da outra. Talvez você relutante aqui em aceitar que alguém que você ajudou não está se comportando da maneira que você gostaria que se comportasse, ou realmente essa pessoa optou por ir embora. E assim, não sei porquê. Estranho. Vamos ver o que desenrola nas próximas leituras. Vamos ver agora o mês de outubro, devidamente aquecida porque esfriou um pouquinho. Vamos ver outubro, já caiu uma cartinha, mas eu não vou considerar. Outubro, outubro, outubro. Outubro. Sabe o que eu vou fazer? O que eu tô sentindo de fazer isso, eu vou mudar de ideia aqui um pouco. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu tô sem fone. Eu tô doidinha. Tô doidinha. Vamos lá, acho que agora melhorou o som, né? Outubro. Social e família. Outubro. Social e família de outubro. Cara, essa carta tá saindo demais do seu jogo também, hein? Rainha de espadas. Outubro eu sinto uma vibe de separar o joio do trigo. Em prol do bem-estar da família. Tá? A gente tem aqui uma rainha de espadas. Essa é a carta que tá saindo bastante. Cavaleiro de ouros. Pajem de ouros. A gente tem aqui um 10 de copas, que é a carta da família feliz. A família Doriana, literalmente. E o pendurado, le pendu. Le pendu. Então vamos lá, o que rola aqui? Mais uma vez, você colocando a família em primeiro lugar, tá? Você fazendo cortes necessários e separando o joio do trigo aqui. Tem muita gente que eu sinto que é socialmente próximo, tá? Não necessariamente família, mas eu sinto que algumas pessoas que são próximas e que você percebe que você sempre entregou mais do que recebeu, eu vejo você cortando. Tá? Olha, e embaralhando a carta que caiu. Você tirando as falsidades do seu caminho. Sempre tem aquele, né, que não é leal, ou aquele que não te trata como você trata ele, ou aquele amigo que quer te ver bem, mas não melhor do que ele, sabe? Eu vejo uma vibe assim. Você fazendo o que é melhor para sua família. Nossa, de novo essa carta 7 de paus. Caraca. Você defendendo a sua família para evitar maiores conflitos. Se sacrificando, se preciso for, para o bem da sua família. Aqui também tem uma outra coisa, tá? Você investindo no que é melhor para tua família. Mesmo que o retorno seja a longo prazo, você sacrifica o que for preciso, mesmo que o retorno seja a longo prazo, para o bem da sua família. Perfeito. 6 de ouros de novo, você ajudando quem corre com você. Quem é o seu fechamento na gíria, sabia? Outubro nessa vibe, já começa com o pé direito. Acho que eu falei tudo já de outubro, viu? Não sei se terá muitas novidades para além disso. Vamos ver. Trabalho em relações afetivas. Tudo é uma coisa só para você. Tá tudo tão junto na sua vida
Para algumas pessoas eu consigo fazer uma leitura bem distinta. Para você é tudo junto. Ai, que linda essa carta, nossa. Tuas ações e decisões profissionais, elas estão sendo orientadas pelo divino. A gente tem aqui um 3 de ouros, um trabalho em equipe retratado, um pajem de copas, que pode representar alguém mais novo, como um filho, uma filha, né? Pode ser até no caso da sua filha. Aqui, a estrela. Então, assim, você focado no trabalho em equipe, trabalhando em equipe com tua filha, tá? E sendo orientada e guiada pelo divino, ou seja, você vai sentir que cada vez mais... Nossa, eu podia jurar que eu tinha visto uma estrela cadente. Será? Ai, não sei, mas se for aqui eu aproveito essa energia para desejar as melhores coisas. Se eu vi na tua leitura, provavelmente está relacionado a você. E eu acabei de falar da estrela, eu tô arrepiada, a carta da estrela, é que eu vi um brilho ali, eu olhei e passou rápido. Pode ter sido realmente uma estrela cadente, que louco isso. Cara, isso nunca aconteceu numa leitura. Muito significativo e pra mim eu só vejo como uma confirmação. Você vai encarar cada vez mais a tua filha como a tua verdadeira parceira, o teu apoio, o teu braço direito. É você deixando de vê-la como uma menina e passando a vê-la como uma mulher madura com quem você pode contar. Muito forte isso nessa leitura. Outra coisa que veio aqui, você deixando de ver ela como alguém que tem um comportamento mimado em alguns momentos, que você julga isso, nossa, passando a vê-la como rainha de ouros, que é exatamente o que saiu no outro mês ali. Ela deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher. Que forte isso, caramba. Caramba, vamos ver o que mais. O que mais para outubro? Aqui já saiu as relações. Olha aqui, essa carta aqui não faz parte do deck, mas eu deixo que ela é uma carta que representa a família, aconchego, o lar, a matriarca, aquela que cuida de todos, que quer o melhor de todo mundo. Muito bem representada aqui nessa carta. E muito bonita, inclusive. Então, confirma essa energia de mãe e filha que eu tô falando aqui. Vamos lá para novembro. Estamos quase chegando no final de 2023. Social e família. Novembro. Mais uma vez essa carta. Caramba, Nina, se prepara porque esse ano é um ano de muitas conquistas para vocês. Graças a Deus. A gente tem aqui a carta do Mago. Adoro essa carta, acho a energia dela maravilhosa. Um 6 de ouros aqui novamente, também é uma carta que se repetiu bastante no seu jogo. E aqui de novo, um 6 de paus falando de muitas conquistas, tá? Então assim, ó, o mês de novembro entra com a energia da realização. Então, a realização no sentido de poder estender a mão e ajudar o outro, compartilhar dos seus saberes, fazer com que as relações sejam mais equilibradas e, através desse comportamento, você conquistando mais e mais território, mais e mais admiração das pessoas, conquistando os teus sonhos. É um ano de muita realização, tá? E com essa carta do Mago, você tem a faca e o queijo na mão para fazer isso acontecer. E para fazer acontecer com muita inteligência, tá? A gente tem aqui esse símbolo na cabeça do mago, que é também o símbolo conhecido como o símbolo do infinito, né? Mas aqui ele está dizendo sobre inteligência. O mago fala também de alguns princípios herméticos, o que está em cima é como o que está embaixo, é um dos princípios que tem nessa carta aqui. Então isso me traz equilíbrio, isso me fala de ações divinas protegendo vocês, a organização das relações, tudo estará no seu lugar, tudo estará como tem que ser. Vem muito essa frase para mim: eu aceito as coisas como elas são. Maturidade, ápice, eu vejo um ápice, muitas conquistas, muita coisa positiva com esse 6 de paus, assim, talvez seja realmente um ano de virada em vários sentidos, profissional, de relações. Sabe o joio do trigo, quando eu falei ali?
É separar o que interessa daquilo que não interessa mais. De novo, pendurado. Essa carta, além de ser uma carta que fala dessa questão de sacrificar-se pela família, pelo outro e por algum ideal, ela também fala pra gente que a gente pode simplesmente mudar o ângulo que a gente vê as coisas e fazer com que essa mudança de ângulo torne a sua vida ainda mais prazerosa, ainda mais feliz. Então, por exemplo, você tem mania de ter um padrão de comportamento quando acontece tal coisa. Aí você fala, não, cara, isso não combina mais com o meu novo eu, com o que eu quero trazer para minha vida. Então eu mudo o ângulo que eu vejo as coisas e transformo a minha realidade. A realidade das pessoas ao meu redor, tá? O que mais para novembro? O que mais para novembro? Energias de novembro, envolvendo trabalho, relações afetivas. Estamos falando de trabalho aqui. Vem aí uma finalização de ciclo. Alguém que vai embora, tá? Alguém que vai embora, que pode estar relacionado ao trabalho, pode estar relacionado à equipe. Nós temos aqui um carro, tá? Cavaleiro de espadas, 8 de copas e 10 de espadas, 3 de ouros. Isso aqui pode representar alguém que está indo embora, tá? Ou alguém que decide ir embora porque decidiu por si só, ou alguém que vai embora por questões da vida e um ciclo é finalizado aqui, tá? Porque você pode entender que o melhor foi essa pessoa ter ido embora. Você pode entender que ela tenha decidido ir embora porque era o melhor momento para ela, porque este ciclo já se encerrou, tá? E a vida se renova constantemente. Tanto que depois de um 10 a gente tem um 3 aqui. Como a gente está falando de trabalho, a possibilidade disso estar relacionado a alguém da sua equipe é grande. E esse movimento é um movimento de progresso, é um movimento da vida que meio que não tem o que fazer sobre, tá? A gente tem na sequência um 4 de espadas e uma lua. Por alguma questão, essa pessoa que vai se embora deixará aí ou você ou as pessoas ao redor muito quietas, muito introspectivas, muito pensativas, olhando para dentro, olhando para as próprias questões pessoais, para as atitudes na vida, para o próprio aspecto emocional, tá? Afetos, afetivas, relações em novembro. Acho que vai ter uma energia bem parecida com o que a gente já está vendo aqui. Vamos ver se tem alguma novidade. Novembro, afeto, novembro, relações. Olha só, relações afetivas, novembro. Vejo muito companheirismo dentro da relação matrimonial. Então vejo apoio, vejo, como que eu posso dizer? Apoio, proteção emocional, amparo emocional. Proteção emocional. Energia para recomeçar, tá? Vem uma energia para recomeçar. Apesar de ter tido aí uma situação difícil, você consegue levantar, sacudir, dar a volta por cima, e é sobre isso, a vida se renova o tempo todo. Novembro é isso. Vamos ver dezembro, último mês de 2023. Caíram muitas cartas. Dezembro de 2023, social e família. Dezembro de 2023, social, família. Nossa Senhora da Aparecida. Que forte, caraca, velho. Bom, vamos por partes, vai. A gente tem uma torre em dezembro.
É uma carta que fala de rompimentos de estruturas, de quebra de estruturas, quebra de padrões. A gente tem uma carta do diabo, tá? E a gente tem aqui o mundo. Então é como se dezembro você viesse dessa energia de novembro, muito complicada, aparentemente essa energia também está conectada a essa pessoa que foi embora, então é como se essa ida embora, esse desprendimento trouxesse uma desestruturação, tá? Com essa carta do diabo também vejo aqui que num primeiro momento isso pode significar algo bastante complexo de se lidar ou até visto como uma sacanagem, sabe? Mas ao mesmo tempo a lição de que a vida se renova o tempo todo, de que somos completos nesse mundo, você encontra a sua paz, a sua tranquilidade, a sua resiliência, tá? Rei de Ouros. É sobre Rei de Ouros, aquela, assim, quando apesar dessa perda ter acontecido, o que quer que signifique isso, o Rei de Ouros é aquele que tem o império dele garantido, é aquele que trabalha pelo que ele tem, é aquela pessoa conquistadora no sentido positivo, que conquista, que vai atrás do que quer. Você encontra estabilidade, tá? Você tem uma desestruturação, mas encontra estabilidade novamente aqui em dezembro, perfeito. Então assim, eu vejo que o mês começa um pouco complicado, com uma desestruturação, algo que não é gostosinho, que a torre não é, ai nossa, uma super renovação. A torre é uma coisa ruim, no sentido de que ela faz você sofrer, faz você parar para olhar para aquilo. A torre ela não pode ser ignorada, tá? Ela é uma disrupção, mas assim, negativa. Então, assim, apesar de todo esse momento um pouco difícil, depois com esse mundo a gente tem uma sequência muito boa, que é um 6 de ouros de novo, numa sequência um 9 de ouros, que corresponde àquela carta das duas mulheres se ajudando no outro deck, um As de Espadas, um recomeço. Então vem uma dificuldade, sei lá, como se o destino desse uma puxada de tapete, mas no final você consegue se reestruturar, se reergue, e é um novo começo, e vamos que vamos. Com esse Rei de Copas aqui, um novo começo emocional, 7 de espadas aqui significando uma limpeza, tá? Foi o que tinha que ir, fica o que tinha que ficar, a vida é sobre isso. Cavaleiro de Copas, já no momento de receber boas notícias, a vida vai se renovando. Aceitando que ciclos se encerram e não fazendo disso uma crise existencial, até por uma questão de maturidade, entender que a vida é assim. Movimento positivo para frente, o carro. Então, apesar de ter aí uma possibilidade de começar um dezembro meio complexo, ele acaba maravilhoso, inclusive com evoluções, tá? Ou seja, pode ficar aí ciente de que a vida vai cuidar. Vamos ver alguma mensagem aqui de finalização para o mês de dezembro. Cara, essa definitivamente é a carta que você tem que ler tudo sobre. A gente tem aqui um 7 de paus. Essa carta tem muitos significados, mas se eu pudesse te dizer uma energia que rondou no teu ano inteiro é esse 7 de paus. Eu vou achar aqui um site que tenha uma definição bem completa dela, ou um PDF, algo do gênero, e vou te mandar para você entender e internalizar as partes positivas e as partes desafiadoras dessa carta, tá? Eu vejo que acima de tudo aqui é você saber impor os limites. Até aqui o outro chega, daqui em diante o outro não passa. É a defesa, é a proteção, é você sentindo que apesar de muitas vezes parecer que o mundo está contra você, você tem força para lutar, você está ali disposta, tá? Então assim, é muita vontade de viver e vontade de fazer as coisas darem certo. E eu acho essa carta maravilhosa nesse sentido, e no teu jogo ela representa muito isso, tá? Apesar de em diferentes contextos cartas significarem coisas diferentes, eu sinto que é o que significa no teu jogo. Vamos ver aqui um outro oráculo pra gente finalizar,
que eu amo esse oráculo lindo, uma mensagem para esse ano de 23 da Nina. Uma mensagem desse oráculo que é do Sagrado Viajante da Luz. Esse oráculo é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Sagrado Viajante da Luz. Uma mensagem para 2023. Uma mensagem para 2023. Opa, nossa, mas caíram muitas cartas. Mas tudo bem, eu vou sentir qual que é a carta mais interessante aqui. Bom, vamos lá. Ok, então é essa. Opa, tá, essa mesmo, quase caiu no chão. A carta desse oráculo pro teu ano é transformação, tá? Porque uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de viver as coisas, um novo olhar chega pra tua vida, se instala na tua vida, faz com que você tenha outras sensações em relação às coisas da vida que você não tinha antes. Então é como se viesse literalmente uma renovação para você, tá? É uma renovação de vida. Isso é muito bonito, nossa. Olha, que bonito. Navegando pelas estrelas. Siga seus sonhos, siga seus desejos, siga aquilo que te faz bem. Então assim, isso aqui também tem muito a ver para mim com aquela carta da estrela, de você ser guiada, você ser conduzida, você acreditar, você ser protegida, tá? Muito bonito, acho que a gente finalizou da melhor maneira possível. Vou tirar mais uma cartinha aqui. Cartinha da Lua. Oráculo da Lua, vamos ver aqui o Monology. Opa! Olha só, comunicação é a chave. Lua nova em Gêmeos. Então, assim, durante várias vezes, vários momentos da leitura desses meses, do ano que vem, saiu aqui questões de naipe de espadas. Espadas fala sobre pensamento, espadas é ar, fala sobre comunicação. Então, assim, comunicação é a chave. Então, para tudo que você for fazer nesse ano, seja algo simples ou algo complexo, sempre a comunicação clara, transparente, e mais do que isso, você defendendo suas ideias, seus ideais, é o que vai comandar o teu ano, que vai fazer com que você tenha sucesso naquilo que você estiver planejando. Então é isso, eu fico muito feliz mais uma vez de ter tido a sua confiança. Eu espero que os melhores desejos, os melhores sonhos, as melhores energias acompanhem o seu ano de 2023. A gente vai estar junto aí para dar suporte durante todo esse ano e aprofundar as questões caso você sinta necessidade aí nos meses que virão, tá bom? Um beijão, fica com Deus.